Pessoal, vamos começar aqui pelo Bitcoin, tá? O mercado está em um cenário bem complexo, um cenário de muita incerteza, né? Que deixa muita gente com medo e as instituições usam disso para criar posições e manipular o preço da forma que eles bem entendem, né? Da forma que eles acham melhor. Então eu vou passar para vocês aqui o que a gente pode ver, quais são as possibilidades, né, dos próximos movimentos. Deixando claro que é um cenário sim muito complexo, tá? É um cenário que raramente a gente tem cenários assim no mercado, né? Que gera muita incerteza, que gera muito medo. Então até traders experientes acabam ficando perdidos nesse cenário. Então eu vou passar bem detalhado aqui para vocês qual que é a nossa tomada de decisão, o que a gente vai procurar ver para estar aí abrindo novas posições. Certamente teremos oportunidades muito boas, tá? Muito boas mesmo, porque geralmente, na maioria das vezes, é no pânico, é no medo que as melhores oportunidades estão. Então eu vou começar aqui pelo Bitcoin. Essa análise que vocês estão vendo aqui foi a análise que eu passei ontem no grupo VIP, tá? Se eu não me engano, até no grupo gratuito eu compartilhei ela. E o que a gente tem aqui? O preço, ele capturou liquidez, tá? Do nosso SSL, que é a mínima da semana anterior. Ou seja, abaixo dessa mínima, nessa região, tem muita liquidez e o preço está capturando essa liquidez agora. Mas o que nós precisamos aqui para tomar nossa posição de long, tá? Que é muito arriscada, mas o que a gente precisa aqui? A gente não entra aqui nessa posição comprando de uma vez só porque capturou a liquidez. A confirmação da captura de liquidez vem após o preço fazer o movimento de captura, o preço vai fazer um alinhamento de fluxo. O que seria esse alinhamento de fluxo? Esse alinhamento de fluxo seria o preço formar uma microestrutura de alta, rompendo o nosso topo anterior, que chamamos de choque, tá? Ou seja, o que eu espero para o preço aqui, para mim tomar uma posição de compra, é o preço formar uma microestrutura de alta, tá? Ou seja, esperar um alinhamento de fluxo bullish aqui. Se não acontecer, eu espero que a nossa visão macro se concretize. Essa visão macro se consiste em o preço capturar a liquidez abaixo da mínima do mês anterior, tá? Que é uma liquidez muito mais expressiva do que da semana anterior, tá? Ou seja, após a captura da liquidez do mês anterior que está nessa região, aqui tem muita liquidez. O que eu espero que o preço faça? Eu espero que o preço ele chegue na região de 50% da Fibonacci no mínimo dessa impulsão, porque a teoria diz que toda impulsão ela precisa corrigir 50% para ser um movimento, verdadeiro, para ser um movimento sólido. Ou seja, para que essa tendência de alta ela permaneça sólida, nós precisamos corrigir, nós precisamos de um pullback, no mínimo na região de 50% da Fibonacci. E a região de 50% da Fibonacci ela está fazendo confluência com o nosso bloco, tá? Com o nosso order block, tá? Este order block, ele é um order block que está entre um imbalance e outro, tá? Ou seja, é um order block forte. Eu espero que o preço capture a liquidez da mínima do mês anterior, toque em nosso order block e já reverta, tá? Se o mercado continuar com esse cenário todo negativo que está nos apresentando, nós vamos esperar a mesma coisa que esperaríamos aqui no LTF. Nós vamos esperar que haja um alinhamento de fluxo, tá? O mercado construir topos e fundos ascendentes, então nós pegamos a nossa posição, tá? Não adianta a gente ficar tentando, neste cenário, a gente ficar tentando adivinhar onde vai ser o fundo, tá? Tudo no mercado tem um contexto. Então, esse movimento de queda, ele tem um contexto. E é bem provável que, para iniciar um movimento de alta, a gente capture liquidez abaixo da mínima do mês anterior,
que se alinha 50% da Fibonacci, tá? Mais o order block. Então, voltando aqui, vamos falar de posições de short agora, tá? As possibilidades que nós temos. Nós temos aqui dois order block bem importantes que foi formado recentemente. Olha, neste cenário, neste order block de cima, eu poderia construir até uma posição com ordem limite, tá? Fácil. Eu poderia construir essa posição aqui com order limite, porque o preço já teria capturado a liquidez neste order block, tá? Ou seja, essa posição aqui, ela seria uma posição mais favorável, vamos dizer assim. Neste cenário, neste primeiro order block, seria interessante esperar um alinhamento de fluxo, tá? Para o preço continuar a queda aqui. Seria a formação de um choque. Seria bem importante que isso acontecesse aqui neste cenário para a gente pegar uma posição de venda. Se você quiser vender assumindo o risco, né, na ordem limite, você pode pegar 50% do order block aqui, você coloca o seu stop loss próximo da POC aqui, seria bem, o stop loss ficaria bem alto, o risco retorno não ficaria favorável. Por isso que o segundo order block ele é mais interessante, tá? Mas o movimento para continuar essa queda aqui seria bem interessante, sim. A nossa posição poderia ficar aqui em 50% da Fibonacci, só que o nosso stop loss ele precisaria ser protegido lá em cima. Mesmo assim, o risco retorno não ficaria tão bom. O ideal seria cá na região de cima. Mas a gente tem essas possibilidades para vender. A gente tem essa primeira zona de order block, né, que é um FVOB, que é um order block no meio de entre um Fair Value Gap e outro. Então a gente pode ver essa possibilidade. Aqui também a gente tem a altcoin AVAX, que eu tô de olho nela aqui, aguardando oportunidade. O preço está se aproximando de uma região importante, tá? Essa região ela tá aí, ela tá aqui próxima a 20 dólares, tá? Eu vou ficar aguardando aqui como o Bitcoin vai se desenvolver, como as altcoins vão continuar se desenvolvendo para tomar essa posição. Mas certamente é uma posição muito boa, tá? Pegar a VAX aqui, vir acumulando, acreditando no movimento de ruptura para cima. Porém, a gente tem que estar de olho também na dominância do Bitcoin. Por quê? Porque a dominância ela dita para onde as altcoins podem ir, né? E na dominância aqui a gente tem o seguinte: a gente veio de um movimento de baixa, mas o que a gente percebeu? A gente percebeu que mesmo a dominância caindo muito, as altcoins elas não deram seguimento no movimento de alta. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Bitcoin estava puxando as altcoins para baixo, né? Então, infelizmente, as altcoins ainda são dependentes do Bitcoin. Eu espero que um dia elas param de ser, né? Venha parar de ser, venha conseguir um market cap tão grande que não precisem depender do Bitcoin, mas por enquanto elas ainda dependem. Então, se esse order block que está aqui juntamente com a nossa POC, se este order block ele se manter, ele conseguir segurar o preço, conseguir manter o preço abaixo dele, aí sim a gente pode ver um respiro nas altcoins e o início de um movimento de queda, tá? Ou de alta, quer dizer, nas altcoins, quero dizer. No Bitcoin eu ainda estou um pouco indefinido, porque eu acredito que o Bitcoin vai querer capturar essa liquidez aqui, tá? Liquidez abaixo de 56.500. Eu ainda acredito que o Bitcoin queira capturar essa liquidez. Então a minha posição de compra no Bitcoin, ele tá na região aqui começando em 53.150
até 50.400, tá? Dentro desse retângulo verde aqui, nós podemos buscar por oportunidades tanto de scalping quanto de swing trade, tá? Vamos ficar atentos aí ao mercado, porque a gente pode ver sim continuidade de queda. Para comprar, vamos aguardar algumas confirmações, e para vender, vamos aguardar que o preço forme um pullback, tá? Você não precisa ficar ansioso se antecipando a posições que às vezes não fazem sentido. O mercado ele é feito de ciclos, ele é feito de fases, tá? Então, da mesma forma que está vindo essa fase de correção de baixa, vai vir a fase de alta, tá? Então você não precisa se precipitar, você pode criar o seu plano. Após você criar seu plano, o que que você vai fazer? Você vai executar seu plano, tá? Então, é assim que funciona o mercado. E é isso aí. Se você não tiver no nosso grupo, entra no grupo, tá? Entra no grupo gratuito. Se você tiver condição, você entra no VIP, que você vai conseguir pegar oportunidades com a gente, porque a gente vai passar muito mais conteúdo, tanto educacional como oportunidades de fazer dinheiro, tá? Então entra aí.